Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues, criei este canal, podcast Os Notáveis, para contar histórias, história do povo de Brasília de Minas, levar um pouco de Brasília de Minas ao mundo. Estou dizendo Brasília de Minas porque hoje tem uma brasil-minense aqui ao meu lado que representou muito bem nas passarelas, mundo afora, Brasília de Minas. Ela, Andréia Maria Rodrigues, isso mesmo. Ela foi Miss Brasília de Minas no ano de 2003 e neste mesmo ano ela representou a sua cidade no Miss Minas Gerais. Eu vou só tirar uma dúvida com ela, em qual cidade foi o desfile, essa disputa de Miss Minas Gerais. E aí, Andréia, tudo bem? Tudo bem, Patrick? Prazer enorme estar aqui participando do seu programa. Depois de muitos anos de ter participado do concurso, e agora está aqui, né? Está contando um pouquinho de como foi. Então, eu estou em dúvida em questão da cidade que foi o desfile, né? A disputa do Miss Minas Gerais, esse evento tão importante que você representou o Brasil de Minas. Então, o evento foi realizado na cidade de Divinópolis. Divinópolis, eita! Então vamos voltar lá no começo, como tudo iniciou. Andréia, você, como brasil-minense, tem essa força do povo de Brasília de Minas, tem a coragem, porque essa questão da moda é uma questão muito difícil de entrar, de permanecer, né? E eu gostaria que você falasse o seguinte: como que você despertou o desejo pelas passarelas? O seu primeiro desfile foi com quantos anos? Então, a minha primeira vez nas passarelas foi com 6 anos de idade. 6 anos? 6 anos de idade. E foi através do Wilson do Hotel das Palmeiras, né? Que foi o meu grande incentivador sempre, desde criança. E você, quando criança, assim, já tinha esse desejo, já tinha essa vontade de desfilar? O que te fez despertar essa vontade? Já tinha. Eu até estava conversando com a minha mãe e ela até me falou que o Wilson me chamava e chamava a minha irmã, Bruna. E que eram duas irmãs, no caso assim, uma loira e uma morena? Uma loira e morena. Aí o Wilson chamava a gente e que eu ficava toda empolgada para ir. E Bruna nem tanto. E Bruna... Mãe disse que ela até chorava, que para ela desfilar tinha que dar alguma coisa. Bruna, eu vou te dar tal coisa para você, mas que eu não. Eu ia por vontade própria mesmo, eu gostava. Isso é interessante porque duas irmãs com sonhos diferentes, né? Isso. Com trajetórias diferentes, e você destacou. Já que você falou da sua mãe, vamos então falar quem são seus pais aqui em Brasília de Minas, porque é muito legal a gente saber das nossas origens, e eu tenho certeza que numa profissão que nem a de modelo, é muito importante o apoio dos pais. Fala um pouquinho dos seus pais. Com certeza. Então, meu pai é Joaquim Rodrigues, mais conhecido como Quincão, da lanchonete. Quincão da Cobal. O Quincão da Cobal, o Quincão de Manuel da Copasa. E não pode faltar Quincão do NAB, né? Quincão do NAB também. E minha mãe é Inês, Maria Inês, que dava aula, né? O último emprego dela foi no colégio. Trabalhou em algumas escolas aqui, né? Ela trabalhou, mas ela trabalhou primeiro na zona rural, né? Ela começou na zona rural, dando aula na zona rural. Aí, depois de muito tempo, depois de ter entrado na faculdade, depois até dos 40 anos... Que legal, isso é bom relatar. Aí ela veio aqui para Brasília de Minas. A última escola que ela trabalhou foi o Colégio Santana. Que legal. Então, o seu primeiro desfile com 6 anos de idade. Isso. Você tem lembrança? Você lembra desse dia? Não. Não? Não lembro. Só pela foto mesmo. E pela foto dá para ver realmente que
eu estava feliz. Você tem a foto Tem a foto. Desse primeiro desfile? Tem. Então a gente vai colocar aqui essa foto. Vamos voltar lá no passado e ver como que foi esse momento através da foto, porque a foto traz essa recordação, né? Você tinha 6 anos de idade e depois você disputou Miss Brasília de Minas. Foi um evento aqui em Brasília de Minas e você acabou consagrando, né? Se consagraram Miss Brasília de Minas. Como é que foi esse momento? Sim. Então, teve primeiro o Garota Brasil-Minense, que, se não me engano, acho que foram 20 meninas que participaram. Você tem foto desses momentos também? Tenho também. Foi realizado lá na ABB. Aí, nesse concurso, sairiam 3 pré-candidatas a estar concorrendo ao Miss Minas Gerais. Tá. A Miss Brasília de Minas, e quem ganhasse o Miss Brasília de Minas, consequentemente, iria participar do Miss Minas Gerais. E aí você teve essa disputa, Garota Brasil-Minense. Isso, saíram de lá 3 candidatos. Eu fui uma das 3. Quando você foi disputar Miss Minas Gerais, foi só você aqui de Brasília? Só eu, daqui de Brasília. Você tocou num assunto assim, importante aí no início e falou de uma pessoa muito importante que eu quero aqui ressaltar, porque eu já tive aqui algumas pessoas, acho que se eu não me engano, a dona Lia de Jó citou o nome de Wilson do hotel. Um grande incentivador na cultura de Brasília de Minas, uma pessoa que, eu vou repetir, não era brasiliense, mas era apaixonado por essa cidade e contribuiu muito, não só nesse caso aí da Andréia, mas com toda a cultura de Brasília de Minas, com o carnaval de Brasília de Minas, com tudo que envolvia a cultura. O Wilson estava envolvido e fazia com muita propriedade. Você tem uma gratidão muito, assim, total gratidão por ele, né, Andréia? Sim. Ele, juntamente com a Heredi, né? O Wilson e a Heredi foram os que mais me incentivaram, que despertaram essa vontade em mim, né? E como é que foi para você quando, assim, eu acredito que no momento que você foi consagrada Miss Brasília de Minas, você lembra desse momento, né? Sim, tem até uma foto que vocês vão ver. Eu tô chorando, gente. Chorando de emoção? Chorando de emoção, chorando, tipo, não acredito, né? Que essa responsabilidade muito grande vai ser minha. A responsabilidade de representar a Brasília de Minas, né? Com certeza, porque aqui as mulheres são muito bonitas, né? Inclusive, quando eu ganhei o concurso, a gente sempre ouve aquelas críticas, né? De nem é tão bonita assim, bonita só porque tá de maquiagem. Tem outras mais bonitas. Tem outras mais bonitas, com certeza. Tinha sim, mas assim, isso foi feito pelos jurados, né? Então, se eles achavam que eu tinha competência para estar representando, eu fui lá. Lembrando que esse concurso, como você disse, Garota Brasília de Minas, Miss Brasília de Minas e até mesmo o Garota Brasil-Minense, foram eventos assim elaborados com toda clareza, com toda qualidade e tudo aquilo que envolve um evento com muita responsabilidade foi realizado neste momento. Eu acredito porque tiveram os jurados que fizeram a escolha, pessoas qualificadas para estarem ali, né? E aí, no momento que você conseguiu se consagrar, né? Você se consagrou Miss Brasília de Minas, o Wilson entrou nessa questão para te levar até a cidade de Divinópolis, né? Isso. Para você conseguir aí vamos dizer assim, esse título para Brasília de Minas. Eu quero que você fale, André, do que antecedeu esse momento de você ir para Divinópolis. Como é que foi a preparação? Porque desfilar você já sabia. E esse concurso, Miss Minas Gerais, não é somente subir numa passarela e desfilar. Tem que ter uma preparação. Afinal, todos esses cuidados foram atribuídos ao Wilson, que com a Heredi, juntamente com a Heredi, a esposa, preocupou com cada detalhe, né? Sim. Teve pessoas que estiveram ali à frente, como pessoas que te deram até aula de etiqueta, porque uma Miss precisa de tudo isso, né? Como é que foi essa preparação? Então, teve todo um apoio, né? O Wilson teve aquele cuidado de correr atrás de todos os detalhes. Correu atrás de patrocínio. Que era muito importante. Porque era muito importante, quem sabe, que participa desses concursos sabe que o investimento é muito grande.
rola muito dinheiro com tudo, né? As pessoas investem pesado mesmo. Eu tive aula de etiqueta, foi até com a jesuíta. Na época me deu umas dicas de etiqueta. Teve a jesuína também, que cuidou do meu cabelo, da minha pele, depilação, essas coisas assim. O vestido, a gente não conseguiu o patrocínio. Foi a irmã da Heredi que fez o meu vestido, juntamente com a Heredi também. Foi confeccionado? Foi confeccionado. Nossa. Porque era difícil, né? Era muito difícil as condições. Meus pais, uma condição assim muito simples. Naquela época não tinha como me ajudar em muita coisa, só em apoio. Era um desafio para você, para os seus pais, para a comunidade. Eu vou dizer assim, você sabe por quê? Foi um evento assim de suma importância, de uma importância tão grande, que pelo que você está falando aí, juntaram as pessoas. Brasília de Minas se uniu em prol da sua causa de Brasília de Minas ter uma representante nesse concurso que é tão importante. Verdade. Então as pessoas se uniram para, vamos dizer assim, vamos ter uma Miss Minas Gerais aqui. E como é que foi essa preparação? Você conseguia dormir? Ansiedade quando lembrava que estava chegando o dia? Como é que foi isso aí? A ansiedade a mil, com certeza. Teve o Madison também, gente, que me ajudou, né, na questão da academia, de ficar lá cuidando do corpo por um tempo. Foi pouco tempo, mas todo mundo que pôde ajudou um pouquinho, né? Financeiramente também a gente conseguiu algumas coisas. Meus pais também faziam pé de moleque, pai tinha lanchonete, fazia coxinha e vendia, e o pouquinho que eles ganhavam também ajudaram para tudo em prol de um sonho. Da viagem, apesar que o Wilson sempre falava assim, não precisa, ele sempre... Aí ele ia lá em casa e falava assim, vamos fazer isso e aquilo, meus pais, não, mas a gente não tem dinheiro, não sei o quê. Não, a gente vai dar um jeito. Ele sempre falava assim, vai dar um jeito, vai dar certo. E foi assim. Toda vez que fala de Wilson eu fico emocionado, eu lembro, porque eu gosto de pessoas determinadas, pessoas que gostam de ajudar outras pessoas, e o Wilson, ele, em todos os sentidos aqui em Brasília de Minas, eu não vou cansar em dizer que ele era um grande apoiador de Brasília de Minas na questão cultural, mesmo não sendo brasil-minense. E ali, na verdade, envolvia gastos não só com a preparação, como cabelo, pele, maquiagem, mas também tinha a viagem, que era um custo assim bem elevado, né? A estadia lá na cidade, que é Divinópolis, né? Divinópolis. E o povo de Brasília de Minas estava vivendo um momento assim, vamos dizer assim, único, porque Brasília de Minas ainda não tinha uma representante nesse concurso tão grande e de uma grandeza assim tão significativa, vou dizer. É tanto que quem apresentou lá, eu queria que você falasse, quem fez a apresentação do desfile Miss Minas Gerais. Foi Luciano Huck. E quando você chegou lá na passarela, que você viu Luciano Huck? Então, eu vi Luciano Huck antes de entrar nas passarelas. Ele, por acaso, ele sentou assim do meu lado. E naquela época era difícil até tirar uma foto, né? Era difícil. 2003. Eu não tinha celular. Acho que naquela época já tinha celular? Algumas pessoas tinham. O Wilson mesmo. Mas não tirava foto, eu acho. Não tirava foto. É até importante isso. Meus pais não foram ao desfile, né? Ao concurso. Eles se comunicavam, ligavam de orelhão para o Wilson para saber. Isso é importante dizer. Para saber. Eu quero que as pessoas vejam a dificuldade das coisas, como que era. Então, eles nem puderam ir, para vocês terem uma ideia, né? Como que as coisas eram difíceis, né? Eu fui com o Heredi, o Wilson, o filho dele dirigindo, e meus pais não puderam ir, né? Só apoiando e torcendo para que tudo dê certo. E aquela expectativa do lado de cá. Aquela expectativa, e como é que tá, e será que vai dar certo? E quando podia, ligava, que era
Aquela ficha, né? De orelhão. Quando tinha o dinheiro para comprar as fichas ainda, né? Imagina com a ficha de orelhão ligando para celular. Como é que não... Isso. Era só a questão ali de segundos, rapidinho, né? Olha, a dificuldade era tamanha, era grande, mas o sonho de Andréia era bem maior do que as dificuldades. Ela acreditava, ela sonhava e tiveram pessoas que acreditaram junto com ela nesse sonho muito especial que era representar Brasília de Minas no concurso. Eu acredito que você foi, Andréia, nesse dia. É claro que todo mundo que vai disputar Miss Minas Gerais, um concurso, um evento que nem esse, quer sair de lá vitorioso. Mas eu acredito que só de você chegar ali, você já tinha no seu íntimo essa questão, eu sou vitoriosa só de estar aqui, ou não? Sim. Ou você queria mesmo aquele primeiro lugar? Não, antes do concurso mesmo, teve a pré-seleção. Foram 2 etapas. Teve a pré-seleção que escolheriam 30 meninas para representar as suas cidades. Uhum. E eu poderia não passar ali naquela primeira etapa. Então, eu fui escolhida ali primeiro. Nossa, que legal. Aí, depois dessa etapa, acho que depois de um mês, se eu não me engano, a gente voltou para lá para ter o evento mesmo, com as 30. E das 30 ficaram as 3 finalistas. Nesse dia desse concurso lá, do Miss Minas Gerais, tem alguém que participou desse concurso que hoje é famoso, que hoje está na televisão, que seguiu carreira, que disputou com você lá? Das meninas? Uhum. Não. Não teve nenhuma modelo que hoje a pessoa reconhece ela por ela ter dado continuidade na carreira como modelo, ou talvez como apresentadora de televisão, alguma coisa? Não. Olha, que estava presente nesse... Em 2003, não. E você ficou em que lugar? Ou como é que foi? Quem saiu a vitoriosa lá nesse dia? Então, eram 3 meninas só. O restante, né, ficou desclassificado. Eu não fiquei entre as 3, mas é como você falou. Desde a primeira etapa que eu fiquei entre as 30, eu já saí de lá maravilhada, que eu nem esperava. E o que o Wilson falou naquele momento? O rosto, o sorriso de Wilson, a satisfação era o que mais dava força a gente para estar continuando, porque é como você falou, ele tinha um amor por essa cidade, tinha um carinho muito especial. Um carinho muito especial, um desejo de estar mostrando como que era Brasília de Minas. E teve um momento, você conversou comigo fora do ar, antes da gente gravar aqui, você falou que existia uma possibilidade naquele dia desse desfile ser transmitido pela televisão. E parece que aconteceu alguma coisa que Brasília de Minas não pôde assistir a representante lá nesse concurso. Então, o desfile até foi transmitido pela Band. Mas eu não sei o que ocorreu aqui em Brasília de Minas. Teve um problema que... Acho que foi um problema de sinal. O problema foi aqui em Brasília de Minas. Foi aqui em Brasília de Minas. Que o sinal saiu fora do ar. E todo mundo aguardando para ver o desfile e ninguém conseguiu ver. Só lembrando que o problema não foi com a emissora que estava transmitindo o concurso. A emissora estava lá, transmitiu. O problema foi o sinal. Como tudo acontece, toda tecnologia dá problema, não tem jeito. A gente está aqui, pode ser que ali dá um probleminha onde a gente está gravando e acaba não saindo da forma que a gente quer. Quantas vezes eu já fiz gravações, fiz 1 hora de podcast, quando eu fui lá não tinha gravado. Então essas coisas acontecem. Só que por ironia do destino, não sei se esse é o termo que eu devo usar nesse momento, a emissora não chegou até Brasília de Minas. O sinal de Brasília de Minas não conseguiu captar a transmissão do desfile. E foi uma frustração para os seus pais e para o povo de Brasília de Minas, porque queria ver na televisão a representante, né, Andréia? Com certeza. Você acha que isso foi o quê? Você atribui isso o quê? Uma falta de sorte mesmo? Eu acho que sim. Meu Deus. E o pior é que até hoje a gente não tem acesso. No caso, acho que era fita cassete, né? Que tinha na época. Aquelas fitas de vídeo. De vídeo. Isso.
Cassete não é de vídeo. Eu acho que a fita de cassete é aquela que a pequena. gente gravava áudio. É isso. Essas fitas de vídeo. E a gente era até caro para adquirir, que até hoje eu não tenho. A gente tem de lembrança algumas fotos mesmo, né? E as lembranças da memória. Desse dia lá do Miss Minas Gerais, você não tem fotos desse dia? Tenho algumas. Tem algumas fotos, tem alguns jornais, tem revista também que fizeram algumas matérias, mas o vídeo do desfile em si, infelizmente, eu não tenho. Eu até queria muito, se eu pudesse adquirir. Eu acho que o importante de tudo isso está no seu coração, está na sua mente, está na memória, está no esforço dos seus pais, de Wilson, de todo mundo, de todos os brasileiros. Inclusive, você estava até falando comigo, relatou comigo aqui que se fosse para citar o nome de todo mundo que ajudou naquela época, seria até impossível, porque foram pessoas assim, foi muita gente, né, engajado, muitas pessoas. Naquela época teve vereadores, teve a prefeitura, um monte de gente, pessoas anônimas que manifestavam apoio. Então, eu acho que o agradecimento seu nesse momento é por Brasília de Minas inteira, né? Com certeza. Não tem como citar todo mundo. Eu falei algumas pessoas aqui só. Não tem como citar. Só agradecer mesmo, né? As pessoas que colaboraram e que quiseram ver, né? Eu lá representando a cidade. Eu vou te fazer uma pergunta que é interessante, que muitas pessoas fazem hoje nessa questão aí do mundo da moda. Por que é tão difícil essa carreira de modelo, da pessoa que vai para a passarela? Por que existem tantas barreiras? Será que é falta de patrocínio? Será que é falta de pessoas que apoiam? Porque você teve o apoio, você conseguiu chegar até Divinópolis, né? Até esse dia, esse evento especial que foi disputar o Miss Minas Gerais. Por que você acha que falta... que é difícil a pessoa dar continuidade? Porque você foi até esse momento, depois você encerrou, né, a sua carreira de modelo, foi morar em outra cidade, mas parece que isso ainda continua no seu coração até hoje, né? Antes de você responder, deixa eu agradecer aqui a Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, meu amigo Lucas, sempre apoiando o podcast Os Notáveis, e também Conecta Celular, é a melhor assistência técnica da região, Grande Wagner e o Fernando lá da Conecta Celular. Agradecimentos a Drogaria Barbosa e Conecta Celular. E aí, André, por que você acha que hoje em dia, e naquela época também, essa questão de ser modelo é tão difícil, a carreira? Eu acho que é uma junção de tudo aí que você falou. Ter alguém para apoiar, a questão financeira. Aqui em Brasília também você sabe que não tem campo. É difícil, né? É difícil. Eu acho que a pessoa teria uma oportunidade nas grandes capitais, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro. E eu acabei não seguindo porque eu acabei traçando outros rumos, né? Fui embora para um outro estado para estudar e fui deixando essa parte de lado. Foi morar onde? Fui morar no Rio de Janeiro. E qual a sua formação? Que você falou que foi para estudar. Isso, eu fiz serviço social. Agora você está em Brasília de Minas? Agora retornei a Brasília de Minas depois de quase 20 anos fora. 20 anos. Uhum. Aí voltei. Você tem um carinho especial por essa cidade que tanto te apoiou naquele momento? Ah, com certeza. É a minha cidade do coração. Eu nunca neguei minhas origens. Sempre falei, de onde você é, pessoal lá do Rio? Sou de Minas. Onde eu abri a boca, o pessoal falava, você não é daqui não, né? Eu falei, não, sou de Pelo Brasília, sotaque dá para descobrir, né? Pelo sotaque, não nega. Fiquei quase 20 anos, mas o sotaque não muda. Você saiu de Brasília de Minas por um tempo e Brasília de Minas nunca saiu de você. Não. Você se decepcionou na questão de modelo? Teve uma decepção que você, uma frustração mesmo, que você possa ter pensado assim, isso eu poderia ter tentado outra coisa, ou valeu a pena cada esforço? Eu acho que valeu a pena. Eu acho que tudo vale a pena. Foi uma experiência única. Era uma coisa que eu gostava, né? Eu aprendi a gostar e não arrependo não, faria novamente. E isso que eu ia te perguntar, se tivesse uma oportunidade de retornar, de voltar, você faria novamente? Faria novamente, com certeza. Que legal.
Andréia, é o seguinte, essa questão de modelo sempre teve aquela tradição de seguir alguns padrões. Como que era a sua questão de alimentação? Você tinha que se manter uma pessoa magra, porque exigia isso, né? Naquela época, e até hoje também, eu acredito. Como que era o seu dia a dia como modelo? Então, eu não precisava me esforçar, porque era genética. A genética já ajudava? A genética até me frustrava, porque eu era muito magra. Quem me conheceu na época sabe que eu vou era... colocar uma foto sua magra ali, viu? Eu era muito magra, magérrima e sempre fui alta, né? Então, eu até nem gostava. Eu sofria muito bullying, gente. Sério? Sofria muito bullying. Porque realmente eu era muito estranha. Muito magra? Muito magra. Você acha que isso favoreceu você nesse sentido aí? Sim. Foi a seu favor? Com certeza. A altura e a magreza, sim. E quando você chegou lá, que viu as outras modelos, o que você sentiu? Você falou assim, eu não tenho chance aqui diante dessas outras? A gente sempre fica. Porque a gente sabe, como eu falei, os patrocinadores dela, né, os empresários, investem muito. Então, é cirurgia plástica, é cirurgia estética, investe pesado mesmo. E você naquela época não... Eu fui do jeito que eu estava. Não tinha condição de tudo isso, né? Condições. Não tinha condições nenhuma de fazer procedimento nenhum, nem nada. Fui com a cara e a coragem. E com o apoio daqueles que puderam te ajudar aqui, né? Sim. O que é uma aula de etiqueta? Uma Miss, ela tem que saber sentar à mesa? Como é que é? Isso, ela me ensinava, a jesuíta, né, me ensinava como sentar à mesa, como se comportar, como comer de garfo e faca. Ainda mais os talheres, um para cada refeição. E quem come só de colher sofre, né? E você precisou de tudo isso lá? Sim, com certeza, porque tinha as reuniões, né? Tinha os jantares, os almoços. Talvez até um teste, né? Isso. Naquele momento. Então, se eu fosse disputar o Mister lá, eu não ia dar certo, não. Primeiro, eu como numa gamela. E com colher. Eu como de colher também. Mas aí a gente disfarça, né? Tudo isso que você aprendeu, Andréia, que foi... você aprendeu durante essa preparação, serviu para a sua vida também, sem ser nas passarelas? Eu falo assim, uma aula de etiqueta, um curso assim para você se manter sempre bela. Isso serviu para você durante a sua trajetória e serve até hoje? Com certeza. Essas que a gente aprende, né? De bom a gente tem que levar para a vida, com certeza. Serviu sim. Então, a Miss Brasil de Minas até hoje vive aquele momento, aproveitando tudo aquilo que você que você teve, né, de conhecimento. Com certeza. Hoje você fala que está morando aqui em Brasília de Minas e que de vez em quando as pessoas ainda falam com você a respeito disso, desse momento, que as pessoas daquela época que lembram, sem ser seus familiares, ainda falam, você que era a Miss Brasil de Minas, foi você que foi lá disputar. Tem sim. E como que é ter esse reconhecimento? Como é que você se sente? Tem gente que até hoje me chama de Miss. Miss, olha a Miss. Eu fico muito feliz, né, das pessoas reconhecerem, né, de se orgulharem de ter alguém que representou a nossa cidade. É sempre bom ser lembrado. Isso é legal. E o podcast, Os Notáveis, esse canal que eu criei para levar a história de Brasília de Minas, eu estou aprendendo muita coisa, porque eu estou tendo pessoas que passam por aqui, inclusive essa semana eu entrevistei o DJ Mob, e ele estava conversando comigo e falou, Patrick, que coisa legal, coisa boa, muita gente falou que não sabia que eu tinha sido o primeiro DJ aqui de Brasília de Minas, as pessoas não sabiam que eu consertava geladeira, máquina de lavar, que eu fazia isso e aquilo e tal, eu estou até sendo mais reconhecido, e que legal é saber que eu sou uma ponte para levar a história de Brasília de Minas, não só Brasília de Minas, que vão passar por aqui outras pessoas de outras cidades, de outros estados, né, que vão contar a sua história. E é interessante a gente saber que cada pessoa tem uma história, e feliz daquele que tem história para contar. E que bom
você que está nos assistindo, talvez pessoas da idade de meu filho, meu Luiz Guilherme, 17 anos, minha sobrinha Giovana, que tem a mesma idade, eles vão saber a história de Andréia através do podcast. Vão saber, ter um pouquinho a noção do que do que foi esse momento especial na sua vida e do que foi o esforço dos seus pais, até mesmo o seu esforço também de querer estar ali e conquistar, né? Você então se sente orgulhosa por ter representado o Brasil de Minas em alguma situação que nem essa, numa situação tão importante que é um desfile onde o mundo inteiro está olhando, porque depois de Miss Minas Gerais você ia disputar um Miss Brasil, Sim. Miss Mundo, Miss Universo, e não é impossível, para quem acredita, não é impossível chegar numa situação que nem essa, né, Andréia? Os sonhos são sentimentos reais para quem acredita, né? Com certeza. Com certeza eu tenho um orgulho muito grande, foi uma responsabilidade, né, tamanha eu estar participando de um evento desse tamanho, e só tenho a agradecer, gente, só agradecer a oportunidade, ao esforço que meus pais fizeram, ao Wilson e Heredi, que sempre estavam ali. Vamos, você vai conseguir. Mesmo a gente, assim, meio que desanimado. Ai, meu Deus, será? Deu certo. A gente tem que acreditar e ir atrás que dá certo. Por mais que eu não ganhei, né, o concurso. Mas você estava lá. Mas eu estava lá, representando nossa cidade, e para mim já foi uma vitória. Você contando essa história, eu tento aqui voltar um pouquinho no passado para tentar imaginar e sentir como que foi tudo isso. Desde essa dificuldade com as coisas, de conseguir uma roupa, de conseguir um patrocinador, e ainda o momento em que o sinal da TV não conseguiu retransmitir o desfile. Brasília de Minas não pôde acompanhar pela TV o desfile. Andréia, você encara isso assim, e eu tô vendo que você tá rindo, mas quando você ficou sabendo desse episódio aí que não foi transmitido aqui o desfile pela TV, o que você sentiu? A gente fica triste, porque todo mundo estava na expectativa. Porque hoje a gente ri, né? Isso, a gente ri, já se passou muito tempo. Mas na época foi assim, frustrante mesmo, porque todo mundo aguardando. Não tinha, igual eu te falei, a comunicação era difícil. Não tinha câmera, não tinha celular que tirava foto, como a gente tem hoje. Se fosse nos dias de hoje, era bem fácil, né? Dava para fazer até como é que fala? Uma live ao vivo lá. Isso. Então ficou nas fotos, algumas fotos que eu tenho, e na lembrança. Não foi uma falha humana, não. É uma falha técnica mesmo, que as coisas... Isso acontece. Você falou que aqui em Brasília de Minas, aqui na nossa região, é um pouco difícil para quem quer ser modelo. Mas mesmo assim você conseguiu. Hoje, para quem está nos assistindo, talvez tenha uma moça aí que tem o sonho de ser modelo, de fazer esse trajeto que você fez, de ser Miss Brasília de Minas, Miss Minas Gerais, Miss Brasil, quer ser modelo. Qual o conselho, o que você tem a dizer para essa pessoa que tem esse sonho, que tem essa vontade, que tem esse desejo? Eu queria que você falasse como Miss Brasília de Minas. Qual o conselho que você daria para essa pessoa? Qual dica? Eu acho que se a pessoa tem o sonho, eu acho que ela tem que correr atrás. Independente das circunstâncias, entendeu? Tendo os pés no chão, reconhecendo suas origens, sendo humilde, a gente consegue sim, com certeza. Tendo apoio da família, vai atrás que com certeza consegue. A pessoa para disputar um concurso desse, tem que ter a idade certa? Como é que é? Tem sim. Na minha época era 18 anos, a idade mínima. É tanto que eu nem tinha 18 ainda. Eu estava com 17 e ia fazer 18. Era 18 até 27 anos, se eu não me engano. De 18 até 27. Agora eu não sei se mudou, mas era essa faixa. Podia estar participando do Miss Minas Gerais. Eu posso perceber, pelo que você está falando aí, que naquela época que você disputou Miss Brasil de Minas, aqui aconteceu muitos concursos, né? Hoje já nem tanto.
Sempre tinha concurso. Sempre tinha concurso ou desfile, assim, para loja, essas coisas. Madison também sempre fazia desfiles para academia, fazendo propaganda, né, de loja. Eu sempre estava presente também nos concursos, nos desfiles dele. E o Wilson estava sempre realizando eventos, que ele era apaixonado por Essa é a festas, importância, né, de ter alguém que se interessa por isso, tá vendo? Naquela época tinha muitos concursos, porque o Wilson tomava a frente. Isso. E tinha aquela disponibilidade de fazer, né, de realizar os eventos. O Wilson era apaixonado por essas festas, esses eventos assim, carnaval. Tinha o Norte de Minas em Destaque também. Norte de Minas em Destaque, eu já até participei. Tem até um troféuzinho que eu ganhei. Você tem lá? Tem. Tem a foto? Tem um troféu. Tem um troféu ainda. Que legal, isso é bom. Andréia, você foi morar em outra cidade, né, em outro estado, né? Foi para o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Quando você residia no Rio, você estudou, mas vez ou outra aparecia alguém que te fez algum convite para fazer esse trabalho de modelo? Ou não? Não, convite não, mas as pessoas sempre falavam, nossa, você dá certo, essas coisas assim. Aí você tinha que contar a história. Sempre falava. Não, lá na minha cidade eu fui mesmo. Pessoal, nossa, você tem jeito, tem porte, sempre falar, mas assim, depois que eu saí daqui, eu não investi mais. Não, né? Não corri atrás. Você saiu daqui com quantos anos? Com 18, logo após o desfile. Ah, foi assim então? Sim. Você teve o desfile lá e automaticamente você retornando do desfile já... Surgiu uma oportunidade de eu estar indo, eu fui, com 18. E como que foi abandonar essa questão aí de modelo para você, no seu íntimo? Foi doída a decisão ou você encarou, isso aqui o destino não quis que eu continuasse? Como é que foi para você? Sempre vinha aquela vontade, né? Ficava pensando, até 27 eu podia me preparar aí, mas os rumos foram tomando, né? Direções diferentes, aí acabei não seguindo. Então você tinha ainda uma esperança sobre essa questão aí? Eu sempre gostei, sim. Até 27 anos eu ainda posso, então. Sim, mais madura. Pensava e depois os rumos foram mudando aí eu... Mas você se arrependeu de não ter tentado novamente? Não me arrependo. Não me arrependo não. Acho que tudo que tem que acontecer é permissão de Deus mesmo, no momento certo, na hora certa, e acho que é isso. Gente, essa aqui é a Andréia Maria Rodrigues. Ela disputou Miss Minas Gerais. Para você que está nos assistindo, é muito legal a gente mostrar a história de uma pessoa que saiu aqui do interior de Minas Gerais, né, que levou o nome de Brasília de Minas para os olhares de um modo assim nacional, vamos dizer, porque foi transmitido através de uma emissora. O Brasil inteiro estava de olho naquele evento, e Brasília de Minas torcendo com toda fé para a filha de Brasília de Minas representar a cidade. Andréia, tem um destaque assim na sua vida que você possa dizer assim, puxa vida, isso aqui foi fundamental para eu dar continuidade nesse ramo que é tão difícil? Eu digo assim, talvez uma coisa que nem... Eu vou dar um exemplo. Não sei, talvez sua mãe tenha muita fé, e talvez seus pais, ou até mesmo aquela credibilidade que o Wilson dava. Tem um fator assim, principal que você destaca para falar assim, eu fui porque eu acreditei nisso aqui, mas por trás da minha crença, da minha vontade, tinham pessoas que faziam isso e isso aqui que eu tomei como exemplo. Minha mãe, né, e meu pai. Minha mãe é uma mulher de muita fé, né? E eu tenho como um exemplo de vida, assim, com certeza. E eles, eu acho que o incentivo maior deles e de Wilson e Heredi para eu estar ali, não desistindo, acho que foi isso, que me deu forças para estar buscando, né? Sempre o melhor, me dando o melhor que eu podia fazer, mesmo com poucos recursos, né, com a simplicidade, mas fui, tentei, pelo menos eu tenho assim, a consciência limpa, eu tentei, eu tinha vontade, eu fui e tentei, mesmo não sendo, tendo a melhor roupa, né, a melhor maquiagem, o melhor cabelo, mas
mesmo com a minha simplicidade, eu posso dizer, eu representei, fiz o melhor que eu pude, né? E isso é importante. É você acreditar, ir. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho medo de fazer isso e errar ou fazer errado. O importante é fazer. Sim. Erre, mas erre tentando. Isso aí que é importante. Você retornou agora a Brasília de Minas, está residindo aqui nessa terra maravilhosa, abençoada. Quais os seus planos, o que você pensa sobre a sua vida, o que você deseja realizar ainda, mesmo estando aqui em Brasília de Minas? Então, a princípio eu preciso arrumar um trabalho, né? Porque eu acabei vindo do Rio de Janeiro porque, por conta da pandemia, né, houve uma demanda muito grande de pessoas sendo mandadas embora e eu fui uma delas. Aí acabei retornando para cá, que é onde que minha família mora, e espero dar continuidade ou aqui ou na cidade vizinha, não sei, Deus é quem sabe. Lembrando mais uma vez, eu quero que você fale a sua formação. Serviço social, fiz serviço social. Você pode trabalhar em algum outro órgão que não seja, tipo assim, numa escola, alguma coisa assim? Sim. Serviço social é uma área bem abrangente, assim. Que legal. Então, Brasília de Minas, vamos... Uma brasil-minense que representou muito, né? Representou o Brasília de Minas aí para fora. Vamos dar uma oportunidade aí para ela, quem sabe ela possa permanecer aqui em Brasília de Minas, né, André? Que eu acho que esse é o desejo de todo mundo que vai embora um dia retornar, né, para a terra natal. E tem alguém assim que você queira também citar aqui, que podcast é assim, a gente não tem pauta, a gente vai falando de uma coisa, aparece outra ali, a gente, talvez eu poderia ter falado isso ou aquilo e acabei esquecendo. E tem alguém que você quer citar o nome, ou talvez tenha alguma coisa que a gente não falou aqui durante a entrevista, durante a sua história, contando a sua história, que você queira frisar ou falar aqui? Então, eu quero... deixar uma mensagem assim em relação a que às vezes a pessoa olha muito a questão da beleza exterior, né? Então eu acho que a beleza exterior é só uma casca. O que vale mesmo é a nossa beleza interior. O que a gente é, o nosso caráter, é como a gente trata o outro, é ter empatia pelo outro. Eu acho que não adianta você ser bonito, só bonito por fora, e ser antipático, chegar num lugar e ninguém gostar de você. Então, acho que tem que ser uma junção de tudo, entendeu? A questão aí às vezes, a beleza interior até fala mais do que a exterior, né? Sim. Você está querendo dizer? É isso. E essa é a sua mensagem final? Isso. Já que a gente está falando do concurso de Miss, então eu vou falar, né, um pouquinho sobre isso é legal, é importante dizer sim, porque a sua infância, acredito que foi uma infância, assim, financeiramente falando, bem simples, bem humilde, né? E eu acredito que esse sonho de ser Miss Minas Gerais, Miss Brasil, não era só seu, era de toda a sua família, era de todas as pessoas que estavam ali próximas a você e que sonhou junto com você. Até eu falei a palavra sonho aqui e recordei. Eu, quando eu era criança, adolescente, eu jogava muito futebol. Apesar de meu sonho não era ser jogador de futebol, e sim ser cantor ou atuar na área como locutor. É o que eu faço hoje, na área da comunicação. De vez em quando eu ainda tenho meus sonhos. À noite eu sonho eu jogando no estádio. Você ainda tem sonhos na passarela? Já teve? Depois de... Eu falo sonhar assim, de dormir e sonhar mesmo. Não é sonhar em retornar, não é isso. De vez em quando você dorme e sonha com aqueles momentos da passarela ou não? Patrick, nunca mais eu sonhei. Sério? Sério. Nunca mais eu sonhei. Eu de vez em quando tenho esses sonhos jogando futebol, eu não sei porquê. É uma coisa que eu não durmo pensando. E acho que fica armazenado. O cérebro vai trabalhando e trazendo esses flashes assim pra gente. Isso é legal. Se você tivesse uma oportunidade de hoje, Andréia, você fazer um desfile e representar Brasília de Minas, você iria novamente? Iria. Você ainda tem aquela mesma fé? Você ainda acredita como você acreditava há um tempo atrás? Com certeza. Eu iria sim, eu acho que agora até
com a cabeça, assim... Mais madura, mais né? madura. Pensamentos diferentes, menos tímida, porque na época eu era tímida demais. Eu nem sei como que eu fazia para entrar. Eu ia te perguntar sobre isso. Foi legal você ter lembrado. Como é que você lidava com a timidez? Já que todo desfile, todos os olhares estavam assim direcionados a você. Como você fazia? Nem eu sei te dizer. Eu acho que eu gostava tanto que quando eu entrava na passarela eu esqueci de tudo, né? Era um momento assim mágico. E olha que eu era muito tímida. Quem me conheceu sabe disso, que as pessoas até achavam assim que eu era metida e tal, mas não era. É porque a timidez... Era tímida mesmo. Depois de velha que eu... Velha? Que eu melhorei. Você tá velha? De mais velha. Você se considera velha? Não, muito velha, né, gente? Um pouco mais velha, mais madura. Você falando uma coisa e me veio aqui à memória o seguinte, porque hoje as pessoas elas têm acesso à internet com muita facilidade, às informações através da internet. E hoje uma criança ali de 15, 16, 17, 18 anos vê através, é claro, pode entrar em qualquer site ou até mesmo aí pelo YouTube para ver um desfile, né? E na sua época de adolescente você não tinha acesso a todas essas informações. Então, realmente esse desejo brotou do seu sentimento mesmo, do seu íntimo mesmo, né? Porque porque muita gente hoje fala assim, eu quero ser jogador de futebol porque tem um ídolo, tem uma pessoa que ele vê jogando e eu quero ser igual fulano de tal. E naquela época você não tinha essa tanta informação, tanto acesso, né? Não tinha. Quem era mais famosa assim, que a gente ouvia falar era Gisele Bündchen. Que o pessoal até brincava comigo lá no Rio, porque eu era alta e brincava chamando. E eu pintava o cabelo de loiro. Aí o pessoal, Gisele, Você já ficou loira? Já. Sério? Já fui loira. Hoje, quando você vai para um lugar igual hoje, você está aqui no podcast, nem precisava se arrumar tanto assim, maquiar tanto. Quando você vai se maquiar ali em frente ao espelho, você lembra daquele momento como Miss, que você se preparava, se maquiava? Eu acho que esse gosto ficou, porque eu não consigo sair para nenhum lugar. É muito difícil me ver sem passar pelo menos um protetor com cor assim no rosto. Eu gosto muito. Vale a pena, Andréia? Para quem sonha em ser modelo, vale a pena sonhar? Vale a pena acreditar? Com certeza. Vale sim. Se tem vontade, tem que correr atrás dos seus sonhos. Vale a pena sim. Que legal. Gente, essa história de uma garota que saiu de Brasília de Minas, foi até a cidade de Divinópolis, representando Brasília de Minas, a sua cidade natal, com o apoio de muitas pessoas. Você que está nos assistindo agora, que lembra desse episódio, que contribuiu com a Andréia naquela época, sinta-se abraçado, sinta-se agradecido nesse momento, viu? Porque é igual a Andréia falou aqui, citar o nome é muito difícil de todos, né, que ajudaram, que contribuíram. E essa história, como outras que já passaram por aqui, é uma história muito legal de uma brasiliense que fez a diferença e faz até hoje, porque até hoje o nome dela é lembrado aí nas passarelas do Brasil e do mundo, né? E para quem é mais jovem aí, mais novo, que não sabia da história da Andréia, essa é a história da Miss Brasília de Minas, que disputou Miss Minas Gerais e se sente muito orgulhosa, né, Andréia? Até hoje. Com certeza. Então, sua mensagem final você já deixou, né? Sim. Você já falou. Acreditar no sonho sempre, determinação e, é claro, ter fé. Humildade também. Oh, que palavra bonita. Adoro essa palavra, viu? Acho que humildade é tudo. Com certeza. Eu já ouvi muitas pessoas falando, Patrick, nunca perca a humildade. Esse é o segredo. Nunca perca a sua essência. Isso aí, tá vendo, gente? Palavras da Miss. Muito obrigado, Andréia. Mas antes eu quero aqui agradecer também, mais uma vez, né, a Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha, sempre apoiando aqui o podcast Os Notáveis. Também a Conecta Celular na pessoa do Fernando. E lembrando que na Conecta você tem a melhor assistência técnica do Brasil. Um abraço especial do Patrick Rodrigues. Quero agradecer mais uma vez, Andréia, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite, né, vindo aqui contar um pouquinho da sua história, porque a gente fez um resumo, porque teve muitos outros detalhes que aconteceram nesses dias, né, que antecederam a sua ida até a cidade de Divinópolis. Teve muita coisa que aconteceu, porque dos 6 anos que foi o seu primeiro desfile, até os 18 anos, muita coisa aconteceu, sim, né?
E você, durante esse período todo, sempre estava ali desfilando, sempre... Sempre que tinha oportunidade, eu estava indo. E sempre mantendo a postura de uma modelo? Sempre. A genética ajudava. Muito obrigado, Andréia. Eu agradeço. Eu que agradeço. Estou imensamente feliz pelo convite. Depois de tantos anos, estar aqui contando um pouquinho da minha história. Muitos anos já passaram, né? Muitos anos. Mas o bom da história é isso, que ficam as boas recordações e, como se diz, se é história, um dia você ia precisar de tudo isso para contar, né? Verdade. Obrigada, Patrick. Eu que agradeço. Um abraço muito especial do Patrick Rodrigues. Eu quero pedir, gente, se inscreva no canal, dê like aí, nos ajude aí com o like, viu? Compartilhe também esse vídeo, mande para os seus amigos, para os seus familiares, me ajude aí a continuar contando histórias de pessoas maravilhosas, pessoas notáveis, não só de Brasília e de Minas, mas do mundo inteiro. Um abraço do Patrick Rodrigues e a gente se encontra em outra oportunidade. Valeu! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.